A maioria das pessoas vive presa a uma ilusão silenciosa. Elas acreditam que o mundo percebe quem realmente são. Saem de casa carregando inseguranças invisíveis e imaginam que, de alguma forma, os outros reconhecerão automaticamente seu valor, suas intenções e suas qualidades mais profundas. Mas existe uma verdade que os estrategistas do poder entendem muito bem. Ninguém enxerga sua essência à primeira vista. O mundo reage àquilo que você transmite. Respeito raramente nasce da descoberta espontânea do seu caráter. Ele surge da percepção que as pessoas constroem sobre você. Se sua chegada não altera o ambiente, se sua presença passa despercebida, ou se ninguém sente o peso da sua influência, o problema não está em quem você é. O problema é que você se tornou invisível. Em algum momento, permitiu que sua identidade fosse moldada pelas expectativas dos outros, em vez de ser construída pela própria vontade. A sociedade moderna repete que basta ser autêntico, mas autenticidade sem intenção muitas vezes se transforma em acomodação. Enquanto a maioria tenta apenas ser compreendida, aqueles que exercem influência estão ocupados construindo uma imagem impossível de ignorar. Eles não esperam aprovação. Não aguardam que o mundo os interprete corretamente. Eles moldam a percepção ao seu redor. A autoridade não é um traço natural, é uma construção. Ela nasce do controle da linguagem corporal, da firmeza na voz, da capacidade de ocupar espaço sem pedir permissão e da habilidade de transmitir segurança sem precisar anunciá-la. Se você está satisfeito em ser apenas mais um rosto na multidão, continue acreditando que sua imagem não importa. Mas se deseja assumir controle sobre a forma como é percebido, precisa abandonar a versão passiva de si mesmo. O que realmente importa não é quem você acredita ser, mas quem as pessoas são levadas a enxergar. Pense na Inglaterra do século XVI. O país enfrentava instabilidade política, conflitos religiosos e ameaças externas constantes. No centro desse cenário surge Elizabeth I, uma jovem rainha cercada por dúvidas e desconfiança. Ela não possuía o exército mais poderoso da Europa, nem a confiança absoluta de sua corte. Ainda assim, conseguiu transformar sua figura em um símbolo de autoridade. Elizabeth compreendeu algo que muitos líderes ignoram. Poder não é apenas força. Poder também é percepção. Em vez de se apresentar como uma pessoa comum, tentando conquistar simpatia, ela construiu uma imagem cuidadosamente calculada. Suas roupas, sua postura, sua aparência e até suas aparições públicas foram transformadas em ferramentas de influência. Ela deixou de ser apenas uma mulher governando um reino e passou a representar uma ideia. Cada detalhe reforçava a sensação de distância, mistério e grandeza. Sua imagem não era acessível porque símbolos perdem força quando se tornam comuns. Seu maior trunfo foi entender o valor da escassez. Ao evitar entregar tudo de si ao público, manteve sua presença cercada de expectativa. Enquanto outros líderes buscavam proximidade constante, ela cultivava uma aura de exclusividade que ampliava sua autoridade. A maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Está sempre disponível, responde imediatamente a qualquer solicitação e se torna previsível. Acredita que estar presente o tempo todo aumenta sua importância. Na realidade, muitas vezes, acontece o oposto. Séculos antes, outro líder havia entendido esse princípio. Após um período de conflitos que abalou Roma, Augusto percebeu que vencer batalhas não era suficiente. Era necessário dominar a imaginação das pessoas. Para isso, ele limitou suas aparições e escolheu cuidadosamente os momentos em que seria visto e ouvido. Sua ausência não era descuido, era estratégia. Quanto menos comum se tornava sua presença, maior era o impacto de cada aparição. Quando finalmente falava, todos prestavam atenção. O silêncio e a distância ampliavam seu valor. Existe uma lição poderosa nisso. Quanto mais acessível você é para qualquer pessoa, a qualquer momento, menos raro você se torna.
E aquilo que é comum raramente desperta admiração ou respeito. A autoridade é construída nos espaços vazios. Ela nasce daquilo que você não entrega imediatamente. Quando você se afasta de forma estratégica, permite que as pessoas reflitam sobre sua importância sem que precise convencê-las. Vivemos em uma cultura que valoriza a exposição constante. Somos ensinados a acreditar que quem não aparece, desaparece. Mas isso pode funcionar para produtos, não para pessoas que desejam construir presença e influência. Para ser lembrado, você não precisa estar em todos os lugares. Precisa deixar uma impressão forte o suficiente para que sua ausência seja percebida. Quando você não está presente e o ambiente parece perder parte da sua energia, é nesse momento que sua influência se torna real. Pare de tentar ser a pessoa que está sempre disponível para todos. Aprenda a construir valor através da presença consciente, da escassez estratégica e da capacidade de ser lembrado mesmo quando não está na sala. Torne-se alguém cuja presença tenha valor justamente porque não está disponível o tempo todo. Aprenda a encerrar uma conversa antes que ela perca a força. Aprenda a não responder imediatamente a cada chamado. Existe uma razão pela qual o pôr do sol é admirado todos os dias. Sua beleza está ligada ao fato de que ele desaparece. Se permanecesse visível sem interrupção, deixaria de ser extraordinário e se tornaria apenas parte da paisagem. Agora imagine os Estados Unidos em 1863, no auge da Guerra Civil. Em um campo marcado por perdas e sacrifícios, Abraham Lincoln sobe a uma plataforma para discursar. Sua voz estava longe do padrão grandioso que muitos associam à liderança. Mas ele possuía algo muito mais poderoso, domínio absoluto da simplicidade e do tempo. Enquanto outros oradores falavam por horas tentando impressionar multidões, Lincoln precisou de apenas alguns minutos para marcar a história. Ele não elevou a voz, nem buscou aplausos desesperadamente. Sua força estava na precisão. Cada frase parecia carregar um peso muito maior do que a quantidade de palavras utilizada. Lincoln entendia que a autoridade não nasce do excesso, mas da concentração. Ele não falava para preencher o silêncio. Falava para deixar uma marca. Sua influência não vinha do tom de voz, mas da convicção que sustentava cada palavra pronunciada. Observe como a maioria das pessoas se comunica hoje. Falam rápido demais, interrompem a si mesmas, aceleram pensamentos e buscam constantemente sinais de aprovação. No fundo, muitas vezes estão tentando justificar sua própria presença. Não estão conduzindo uma conversa. Estão pedindo permissão para existir dentro dela. A verdadeira autoridade se manifesta de forma diferente. Ela fala sem pressa. Não corre para terminar frases, nem sente necessidade de preencher cada segundo com sons. Quando alguém controla o próprio ritmo, transmite a sensação de que o tempo está ao seu favor. E quem controla o ritmo costuma controlar também a percepção dos outros. Existe até um aspecto biológico nisso. Vozes estáveis e seguras despertam associações inconscientes ligadas à liderança e à confiança. Já a necessidade constante de falar, explicar e justificar transmite ansiedade. Por isso, uma das habilidades mais raras é aprender a conviver com o silêncio sem tentar fugir dele. Fale o necessário. Depois pare. Nem toda decisão exige explicação. Nem toda escolha precisa ser defendida. Permita que suas palavras tenham espaço para produzir efeito. O rugido do leão não impressiona porque é contínuo. Impressiona porque surge após um longo período de silêncio. Agora viaje mentalmente para as vastas planícies da Ásia Central. Um homem que nasceu em circunstâncias extremamente difíceis ascende ao comando de um dos maiores impérios da história. Gengis Khan não exercia influência apenas através da força militar. Sua presença era uma ferramenta de poder. Relatos da época descrevem um líder que parecia perfeitamente confortável em qualquer ambiente. Mesmo cercado por guerreiros experientes, sua postura criava uma espécie de campo invisível ao redor dele.
Não era necessário exigir respeito. Sua linguagem corporal já comunicava isso antes que qualquer palavra fosse dita. Enquanto muitos reagiam ao medo com movimentos apressados e comportamentos defensivos, ele demonstrava calma. Seus gestos eram mínimos, mas carregados de intenção. Cada olhar parecia calculado. Cada movimento transmitia controle. O corpo é o primeiro mensageiro que você envia ao mundo. Antes mesmo de abrir a boca, sua postura já está contando uma história. E a maioria das pessoas conta a história errada. Encolhem os ombros, evitam ocupar espaço e se movem como se estivessem pedindo desculpas por existir. Com o tempo, o ambiente responde exatamente aquilo que elas projetam. Não porque as pessoas sejam cruéis, mas porque todos interpretam sinais o tempo inteiro. Quem se apresenta como pequeno costuma ser tratado como pequeno. Autoridade não tem relação com agressividade ou exibicionismo. O verdadeiro domínio é silencioso. Ele aparece na capacidade de permanecer estável quando os outros entram em pânico. Está presente no olhar firme, na postura relaxada e na tranquilidade de quem não sente necessidade de provar nada. Quando você se move com calma, comunica algo poderoso. Não existe ameaça imediata capaz de desestabilizá-lo. E essa mensagem é percebida muito antes de qualquer argumento racional. Existe uma verdade simples na natureza. O predador raramente demonstra pressa. Quem vive correndo geralmente está reagindo ao ambiente. Por isso, se deseja construir uma presença mais forte. Aprenda a dominar a arte da imobilidade estratégica. A pessoa que consegue permanecer serena enquanto todos os outros estão inquietos, ajustando roupas, verificando notificações ou buscando distrações, naturalmente se destaca. Não porque está tentando chamar a atenção, mas porque transmite algo que se tornou raro: controle. Aprenda a ocupar seu espaço com convicção. Faça movimentos intencionais. Trate sua atenção como um recurso valioso. O poder raramente pertence a quem pede autorização para existir. Ele costuma pertencer a quem age como se já tivesse encontrado seu lugar no mundo. Agora viaje mentalmente para a França do século XVII, pelos corredores luxuosos e cheios de intrigas do Palácio de Versalhes. Ali, Luís XIV compreendeu algo que poucos governantes entenderam com tanta clareza. Informação é poder, mas a falta dela pode ser ainda mais poderosa. O Rei Sol transformou sua própria figura em um mistério cuidadosamente administrado. Diante de pedidos importantes, conflitos políticos ou decisões delicadas, raramente entregava respostas imediatas. Sua reação favorita era simples e enigmática. Veremos. Com apenas uma palavra, ele mantinha todos ao seu redor, em estado permanente de expectativa. Ao evitar revelar suas intenções, impedia que aliados e adversários previssem seus movimentos. E quando as pessoas não conseguem prever alguém, começam a preencher os espaços vazios com suas próprias interpretações. Foi assim que Luís XIV construiu uma imagem maior do que a realidade. Ele deixou de ser apenas um governante e se tornou um enigma. A sociedade moderna convenceu muitas pessoas de que ser compreendido o tempo todo é uma virtude. Mas existe um risco nisso. Quanto mais você explica cada decisão, cada gosto e cada pensamento, mais previsível se torna. E aquilo que é completamente previsível perde força. A autoridade exige certo grau de mistério. Não porque você precise esconder quem é, mas porque nem tudo precisa ser revelado. A maioria das pessoas sente desconforto diante do silêncio e da ambiguidade. Por isso, falam demais sobre seus planos, suas opiniões e seus próximos passos. Acreditam que estão construindo relevância, quando muitas vezes estão apenas eliminando qualquer elemento de surpresa. Quem expõe tudo sobre si acaba sendo rapidamente compreendido e logo depois ignorado. Já quem preserva parte da própria profundidade mantém viva a curiosidade dos outros. Existe força em não mostrar todas as cartas.
Quando você age sem anunciar cada movimento antecipadamente, suas ações ganham impacto. Elas parecem mais decisivas, mais inesperadas e mais difíceis de contestar. Isso não é falsidade, é estratégia. O mistério aumenta o valor percebido de qualquer presença. Por isso, aprenda a ouvir mais do que fala. Responda com clareza, mas sem entregar informações desnecessárias. Nem toda pergunta merece uma explicação completa. Nem toda curiosidade precisa ser satisfeita. Pense no oceano. Ele não é respeitado apenas pelo que mostra na superfície, mas pela imensidão desconhecida que existe abaixo dela. O mesmo princípio vale para as pessoas. Quem revela tudo perde profundidade. Quem preserva parte do mistério mantém influência sobre a percepção alheia. Mas a autoridade não é construída apenas pelo que você diz. Ela também é moldada pelos momentos de entrada e saída. São nesses instantes que muitas pessoas fortalecem ou destroem a impressão que causam. Observe o exemplo de Napoleão Bonaparte durante sua coroação como imperador. O protocolo exigia submissão a uma tradição centenária. No entanto, ele compreendia o valor dos símbolos. Em um gesto cuidadosamente calculado, tomou a coroa com as próprias mãos e a colocou sobre sua cabeça. Mais do que uma cerimônia, aquilo foi uma mensagem. Napoleão não permitiu que o ritual definisse sua imagem. Ele transformou o ritual em uma demonstração pública de autoridade. O ato foi lembrado porque controlou completamente a narrativa daquele momento. Existe uma lição poderosa nisso. Sua entrada em qualquer ambiente cria uma expectativa. Ela funciona como uma apresentação silenciosa do seu valor. Quando alguém entra de maneira apressada, distraída ou ansiosa, transmite insegurança antes mesmo de dizer uma palavra. Por outro lado, uma entrada tranquila comunica domínio. Você não está buscando aprovação. Está simplesmente ocupando seu espaço. O mesmo vale para a saída. Muitas pessoas permanecem em lugares além do necessário, prolongando conversas sem propósito e reduzindo o impacto da própria presença. Quanto mais se estendem sem necessidade, mais comuns se tornam. A elegância está em saber partir no momento certo, em encerrar uma interação enquanto seu valor ainda está em alta, em deixar uma impressão forte em vez de permanecer até que ela desapareça. Quem domina a arte da chegada e da partida compreende uma verdade simples. Presença não é quantidade de tempo, é qualidade de impacto. E muitas vezes, aquilo que se retira no momento certo permanece na memória por muito mais tempo. Existe um momento exato em que uma interação atinge seu ponto máximo. A maioria das pessoas não percebe isso. Elas permanecem ali por tempo demais, esperando que a conversa continue rendendo, que surja algo melhor ou que o momento se prolongue indefinidamente. Mas quem entende o valor da própria presença sabe a hora de partir. Não espere a energia desaparecer completamente. Não espere o assunto morrer ou a atenção se dispersar. Saia enquanto sua presença ainda é desejada. Quando você faz isso, cria algo poderoso, a sensação da ausência. E muitas vezes é na ausência que o verdadeiro valor se revela. Ao partir no momento certo, você deixa um espaço que não pode ser preenchido imediatamente. Sua presença passa a ser lembrada em vez de apenas consumida. Aprenda a encerrar conversas quando o objetivo foi alcançado. Aprenda a concluir reuniões quando a decisão já foi tomada. O tempo de uma pessoa soberana não é desperdiçado com excessos. Quem vive tentando justificar cada saída transmite a sensação de que precisa da aprovação dos outros. Já quem sabe partir com naturalidade demonstra que possui prioridades próprias. Seu tempo pertence a ele, mas existe um preço para construir esse tipo de presença. E esse preço é a disposição de caminhar por estradas que nem todos terão coragem de seguir. Muitas pessoas passam a vida inteira moldando seus comportamentos para serem aceitas. Poucas têm coragem de desenvolver uma identidade independente da validação alheia. Pense em Diógenes, o filósofo que escolheu viver de forma simples e livre das expectativas da sociedade.
Quando Alexandre, o Grande, considerado o homem mais poderoso de seu tempo, ofereceu realizar qualquer desejo que ele tivesse, Diógenes não se impressionou, não tentou agradar, não buscou reconhecimento e não alterou sua postura. Sua resposta foi simples, pediu apenas que Alexandre saísse da frente do sol. O que torna esse episódio memorável não é a ousadia da frase, mas a independência que ela representa. Diógenes não orbitava em torno da importância de ninguém. Ele havia construído um centro de gravidade próprio, e essa talvez seja a forma mais elevada de autoridade. Não a capacidade de controlar os outros, mas a capacidade de não ser controlado pela necessidade de aprovação. Quem possui a si mesmo carrega uma força que nenhuma circunstância externa consegue retirar completamente. O caminho para essa independência exige renúncias. Você deixará de participar de certas dinâmicas superficiais. Algumas pessoas se afastarão quando perceberem que não conseguem mais influenciar suas decisões. Outras não compreenderão suas escolhas. E tudo bem. Grandes símbolos raramente são totalmente compreendidos. Eles apenas seguem existindo, firmes em sua própria natureza. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu que esta reflexão nunca foi apenas sobre imagem, postura ou influência. Ela é sobre assumir responsabilidade pela forma como você ocupa o mundo. É sobre abandonar a passividade e construir uma presença alinhada com aquilo que você deseja se tornar. Lembre-se, as pessoas nem sempre enxergam quem você é por dentro. Elas enxergam aquilo que você transmite de forma consistente. Por isso, cuide da sua presença, das suas escolhas e da maneira como conduz sua própria história. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe nos comentários a frase: "O mundo lê o que eu projeto". Mais do que uma mensagem, ela pode servir como um lembrete diário de que sua imagem, suas ações e sua postura contam uma história antes mesmo de você dizer qualquer palavra. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de desenvolvimento, estratégia e autodomínio. Obrigado por assistir até aqui. Que você tenha a coragem de construir sua própria identidade, a disciplina para sustentá-la e a sabedoria para nunca entregar seu valor nas mãos da opinião alheia. Nos vemos no próximo vídeo.